Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla, essa é a aula 40 da disciplina de Biologia Celular. Nesta aula vamos falar de um tipo especial de divisão que é a meiose. A meiose não acontece em todas as células do nosso corpo. Células somáticas só fazem mitose. Células gaméticas que vão realizar a meiose. Onde estão essas células? Estão no ovário feminino e nos machos estão no testículo. Essas células então sofrem meiose e vão produzir os gametas femininos. Obviamente, dentro do ovário, dentro do testículo, tem células que também vão sofrer mitose, mas aquelas que vão dar origem aos gametas obrigatoriamente têm que passar por um processo de meiose. Qual a importância de passar pelo processo de meiose? Eles vão formar células haploides, ou seja, através do processo de divisões, e no caso são duas divisões, formam células com a metade do material genético. Qual a importância de produzir células com a metade do material genético? É importante porque no momento da fecundação, onde o espermatozoide se junta com o ovócito, soma-se o número de cromossomos. Então, é o N que está sendo carregado pelo espermatozoide, mais o N carregado pelo ovócito e restitui o número cromossômico da espécie. Isso é importante em que situação? Situações de reprodução sexuada. Por quê? Porque acontece a fusão dos gametas, restituindo o número cromossômico. Se esse gameta não tem N, por exemplo, se ele tem 2N, vai duplicar o número cromossômico daquela espécie. Então, é importante que aconteça a meiose para diminuir o número cromossômico pela metade para que no momento da fecundação aconteça então a restituição do número cromossômico. Mas então, por que necessidade de reprodução sexuada? Porque existem outras formas de aumentar o número de organismos de uma espécie, como por exemplo aqui crescimento de um fragmento, a própria mitose de seres unicelulares ou processo de fissão. Sim, esta é uma forma da vida de aumentar o número de espécies. Na reprodução assexuada, vai acontecer que todas as espécies novas que são formadas são clones. É possível isso para aquelas espécies que têm reprodução sexuada? Até é possível desenvolver em laboratório clones, onde as espécies formadas são exatamente iguais. Quais as desvantagens de ter clones? As desvantagens é que se houver uma catástrofe, mata a todos. Obviamente tem suas vantagens. No caso dos vegetais, por exemplo, forma-se clone de uma espécie que produz bastante semente. Isso é bom. Mas, por outro lado, se vem uma praga, destrói a todos. Então, a reprodução sexuada é muito importante para promover a variabilidade genética. E a variabilidade genética permite uma possível adaptação no ambiente que é modificado. Como acontece a variabilidade genética? Então, pode ser de duas formas. Uma delas é a permuta gênica, crossing over, recombinação gênica. A outra é a segregação ao acaso dos cromossomos. Lá em anáfase, quando os cromossomos vão ser separados, nós temos 23 pares. Pode um ou outro homólogo para cada um destes lados. Então, para vocês terem ideia, são formados muitos tipos, podem ser formados muitos tipos de gametas, permitindo então que os filhos daquele organismo tenham diferentes características. Diferentes gametas permite a formação de diferentes organismos daquela mesma espécie. Enfim, então a meiose é muito importante para a reprodução sexuada, garantindo a restituição do número cromossômico e permitindo uma variabilidade genética. Bom, assim como na mitose, na meiose também tem intérfase e acontece as mesmíssimas coisas, sendo que às vezes, em alguns organismos, essa meiose pode demorar mais, pode demorar até 200 vezes mais que a intérfase mitótica. Então, depois da intérfase vai acontecer meiose 1, meiose 2
E entre as duas meioses, será que tem intérfase? Não tem intérfase, não tem multiplicação. Tem uma intercinese, que é uma fase entre as duas meioses, mas ali alguns autores nem consideram que existe, mas certamente ali não acontece multiplicação de nada. A meiose, então, é dividida em meiose 1, meiose 2, sendo que a meiose 1 também é reconhecida como reducional, porque ali reduz o número cromossômico da espécie, e a meiose 2 é equacional. Vocês estão vendo por esse esquema que entre as duas meioses tem a intercinese. E na meiose 1, a prófase é subdividida em fases. Por quê? Porque na prófase é que acontece um evento super importante da meiose, que é a recombinação. Então, dividiu em fases só para ficar mais fácil didaticamente esclarecer o que acontece na prófase. Então, vamos a ela. Prófase 1, assim como a gente viu na mitose, o material genético começa a condensar e vai condensando até o máximo da sua condensação, que é em metáfase. Então, inicia a condensação do material genético, obviamente, ali nós temos o trabalho de muitas proteínas. O nucleolo também vai se desorganizar, porque o nucleolo trabalhou muito lá na intérfase, produzindo os ribossomos. Agora não, agora é hora de divisão. Então, ele se desorganiza e os centrossomos também terminam a sua produção, a sua duplicação e vai começar a migrar para os polos. E quais são essas subfases da prófase? Os nomes dados a essa subfase é conforme as características mais interessantes do material genético naquela subfase. Lembrando que essas subfases é apenas uma forma didática de explicar o que acontece com o material genético. Não tem que respeitar tempos, não tem que respeitar esses limites. Então vamos lá. No leptóteno, o material genético está delgado, no zigóteno ele já fica um pouco mais condensado e neste momento se unem cromossomos homólogos. No paquítono fica mais condensado e aí vai acontecer a permuta genética. No diplóteno ele é possível a gente observar já os cromossomos homólogos juntos, por isso duplo, e na diacinese começa um pequeno movimento. Então, vamos lá. No leptóteno, o que vai acontecer? Vai acontecer a aproximação dos homólogos, dos cromossomos homólogos, com a ajuda do envoltório. O que são cromossomos homólogos? Então, imagine que esse aqui é o cromossomo 1, que herdou do pai, e este é o 1, que herdou da mãe. Perceba que eles têm os mesmos tipos de características, mesmo que a cor do olho do pai seja diferente da cor do olho da mãe, os genes que estão sendo carregados por esses cromossomos, mas trazem o mesmo tipo de informação. Por quê? Porque aqui na prófase vai acontecer a recombinação gênica, então pode recombinar este material genético com este. Não vai faltar gene nenhum, porque ambos carregam o mesmo tipo de gene. Então, esse é o leptóteno. No leptóteno, vai já iniciar a aproximação dos homólogos. Por quê? Porque vai formar uma estrutura entre esses cromossomos homólogos, que é o complexo sinaptomênico. Então, aqui vocês estão vendo um dos homólogos, o outro homólogo, entre eles o complexo sinaptonêmico, que é possível ver em microscopia eletrônica de transmissão. O que é este complexo? Primeiramente, ele é formado por proteínas. Então, inicia a formação deste complexo aí. Vamos ver isso num outro esquema. Relembrando, aqui na intérfase, nós temos um cromossomo que veio do pai, um da mãe, por isso nós somos seres diploides. Lá na fase S, também indo para a fase G, o que acontece com esse material genético? Ele é duplicado e as cromátides irmãs permanecem juntas, porque ali vai ter a presença de proteínas unindo as cromátides irmãs. E quando vai entrar em prófase meiótica, lá em leptóteno, o que acontece com esses cromossomos homólogos? Ainda tem uma força extra, que é dado pelo complexo sinaptonêmico, que é essa estrutura vermelha que eu coloquei para vocês. Então, o complexo sinaptonêmico, ele une os cromossomos homólogos. Indo para zigótono, a cromatina fica mais condensada. Neste momento já dá para chamar de tétrado
ou bivalente, bivalente porque tem os dois homólogos, tétrade porque tem 4 moléculas de DNA. Mas o que acontece aí? Finaliza a formação do complexo sinaptonêmico e aí então vamos para o paquíteno, onde a cromatina está mais condensado, tem o complexo sinaptonêmico e vai aparecer uma proteína muito especial neste complexo sinaptonêmico, que é chamado de nódulo de recombinação. É este nódulo de recombinação que vai permitir que aconteça a permuta genética. Então, como que vai haver? A presença desse nódulo permite a troca gênica entre os cromossomos homólogos, como nós vimos aí, e podemos verificar neste GIF. Os cromossomos do pai e da mãe se aproximam e aonde tem um complexo sinaptomênico, aonde o nódulo está presente, vai haver a troca, a recombinação. Isso aí está acontecendo no paquito. Obviamente, gente, conforme o autor, ele pode falar que é em outra subfase que acontece a recombinação, porque isso aí depende um pouco da espécie que está sendo estudada. Então, vamos para a próxima fase, que é o diplóteno. No diplóteno, a cromatina segue condensando e ali é possível observar o quiasma. O que é o quiasma? Bom, primeiramente, o complexo sinaptonêmico ele vai se desorganizando, tá? Obviamente, fica um resquício daquele material num ponto. E este ponto, então, que é o ponto aonde houve a recombinação, é possível observar na microscopia, até mesmo na microscopia óptica. Este ponto aonde houve a recombinação, que ainda fica preso os cromossomos homólogos, é chamado de quiasma. Então, os quiasmas são os locais aonde aconteceram as permutas. Esta fase aí é o diplóteno e nela então é possível observar estes pontos. Então imagine as pessoas se abraçando à medida que elas vão se afastando, ainda se tocam. É neste lugar aí que é chamado de quiasma. Nas mulheres, esta fase também é conhecida como dictioteno ou dictióteno, e ele vai acontecer quando aquela menina está sendo gerado ainda no útero materno e vai perdurar por toda a vida até aquele ovócito ser ovocitado. Então é uma fase que pode demorar muito. Depois de diplóteno tem a diacinese. A diacinese é a última fase da prófase, se observa os cromossomos homólogos mais separados, não significa que eles vão cada um para um lado, mas eles se separam mais do que na fase anterior. E aquele ponto onde houve a permuta genética, ele vai indo para a extremidade dos cromossomos. Como um zíper, quando é aberto, aquela parte vai sendo puxada. A mesma coisa aí, este ponto de união, ele vai indo para as extremidades. A diacinese é o fim da prófase. Então, aqui em meiose, a gente não diz que tem uma prometáfase. A prometáfase, então, está ali no fim da prófase mesmo, com os mesmos tipos de características que nós vimos lá para a mitose. Quais são essas características? O centrossomo alcançam as extremidades da célula. Isso a gente viu lá em mitose acontecendo na prometáfase. Aqui é no final da prófase. O envoltório se desorganiza, como nós já estudamos na aula anterior, por isso eu não vou repetir. Então, terminou a prófase, qual a próxima fase da meiose? Metáfase 1. Na metáfase 1 é quando os cromossomos alcançam seu maior grau de condensação e eles são levados para o meio da célula. Por que eles vão para o meio da célula? Já vimos isso na aula de mitose. As fibras do fuso vão deslocando o material para o meio da célula. Então, os cromossomos homólogos, ainda juntinhos, vão para a faixa equatorial da célula.
Aqui nós vamos parar para comparar a metáfase mitótica e a metáfase 1 da meiose. Vocês estão vendo que na metáfase mitótica os cromossomos homólogos estão um ao lado do outro e os seus cinetocoros estão voltados cada um para uma extremidade. Já na metáfase meiótica, os cromossomos homólogos estão nesta organização, nessa disposição, e também os seus cinetócoros estão voltados, os dois para este polo e os dois para este polo. Então, existe diferença no posicionamento dos cromossomos homólogos e nos cromossomos existe uma diferença no posicionamento dos cinetócoros. Isso vai ser muito importante para a próxima fase, que é a anáfase 1. Na anáfase 1 vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Cada cromossomo homólogo vai para uma das extremidades, fazendo então que aquela célula que era 2N se torne uma célula N. Portanto, é aí, na anáfase 1, que o número cromossômico da espécie é reduzido. Vamos comparar as duas anáfases? Na anáfase 1 da meiose, acontece a separação dos cromossomos homólogos. E na anáfase mitótica, acontece a separação das cromátides irmãs. Outra diferença que não estava visto nas imagens anteriores é a seguinte: vocês perceberam aqui, ó, que este material genético ele já sofreu uma recombinação. Em mitose não há recombinação. Em mitose, quando se separa material genético, aquele material genético não sofreu permuta gênica. Em meiose, sim, já aconteceu a permuta gênica. Agora a pergunta é: por que separar os cromossomos homólogos e não as cromátides irmãs? Então, primeiro, por que é necessário separar os homólogos? Para poder formar células N. Mas o que permite, o que garante que sejam separados os cromossomos homólogos e não as cromátides irmãs? É essa estrutura aí, o cinetócoro. Os cinetócoros em mitose, eles ficam voltados para extremidades opostas. Aqui nós temos um único cromossomo e este cromossomo é formado por duas cromátides e cada cromátide, o seu cinetócoro está voltado para uma das extremidades. Já lá em meiose, o que acontece? Os homólogos ficam posicionados desta forma e os dois cinetócoros ficam voltados ou para essa extremidade ou para essa extremidade. Então, vai acontecer que em mitose vão separar as cromátides irmãs e em meiose vão separar os cromossomos homólogos, porque afinal de contas o fuso puxa os cromossomos através dos cinetócoros. Por isso, o posicionamento dele é fundamental para definir se vai separar cromátide irmã ou se vai separar cromossomos homólogos. Enfim, termina a telófase 1, os cromossomos homólogos alcançam os polos. A cromatina pode ou não sofrer uma pequena descondensação, o envoltório é reconstituído, vai haver a separação do citoplasma, que é a citocinese, e são formadas então duas células N. E aí, vai acontecer o que agora? Uma fase que muitos autores nem consideram que existe, que é a intercinese. Já vamos para a meiose 2, iniciando com prófase 2. Na prófase 2, acontecem os mesmos eventos da prófase 1? Não. A recombinação gênica só acontece na prófase 1. A prófase 2, aliás, toda a meiose 2, é muito semelhante à mitose. Os cromossomos vão começar a condensar de novo, o envoltório é desorganizado, o centrosomo para cada uma das células filha vai duplicar, o nucleolo pode desaparecer novamente, se é que ele tem aparecido no final ali da telófase 1.
Vamos para a metáfase. O que vai acontecer na metáfase? Aqueles cromossomos vão ser levados para qual posição? Para a faixa equatorial. Então, eles vão permanecer ali no meio da célula e vai iniciar a próxima fase, que é a anáfase. Na anáfase 2, o que acontece? Acontece a separação das cromátides irmãs, como a gente viu que acontece também em mitose. Só que agora aqui, a célula, além de ser uma célula N, é uma célula que o material foi recombinado. Mas acontece o mesmo evento, que é a separação das cromátides irmãs. Elas vão para os polos opostos, formando então 4 células N. Então, nós já entendemos por que ficou com a metade do material genético. Trazendo esse gráfico de volta, vamos ver a variação de N e de C ao longo de todo o processo. Então, na intérfase, o número de cromatinas é duplicado. O número de cromossomos permanece igual. Em nosso caso, nós somos seres diploides 2N. Mas para cada um daqueles representantes, seu material genético foi duplicado. Então, portanto, foi duplicado de 2 para 4. Este número, vamos começar pelo número cromossômico típico da espécie. Em que momento que ele é reduzido a N? No momento da anáfase 1, em que separa os cromossomos homólogos. E mesmo passando por anáfase 2, o número cromossômico vai permanecer N. Então, passa de células diploide para células haploide. É o que a linha vermelha está mostrando. Já o conteúdo de cromatina, o que acontece? Ela duplica ali na fase S da intérfase, permanece assim até o primeiro momento de divisão, que é a anáfase 1. Então, quando os cromossomos homólogos se separam, fica metade do material genético numa célula, metade na outra célula. Depois, esse número permanece igual até o próximo momento de divisão do material genético, que é a anáfase 2. Neste momento, as cromátides se separam. Então, aí, aquele número cromossômico ele é dividido. Então, ele passa de 2C para 4C, volta para 2C e vai para C. No final, portanto, são formadas as células NC. Número cromossômico N, valor de conteúdo C. Então, aqui umas imagens para a gente recapitular isto que a gente viu na aula. Primeiro, temos uma célula 2N, com representante do pai e da mãe. Na fase G1, ela vai aumentar o seu volume, mas é na fase S que esse material genético é duplicado. Permanece assim também na fase G2. Mas então vai iniciar a meiose. O que acontece na meiose? Como vocês estão vendo, na prófase aconteceu o mais importante, que é a permuta gênica. O material começa a condensar, fica localizado no meio da célula e em anáfase, então, são separados os cromossomos homólogos. Formam-se 2 células e estas células vão iniciar outra meiose, vão para a prófase, na metáfase. Esse material genético fica de novo no meio da célula e é então separado em anáfase e vai para a telófase, dividindo esse citoplasma, formando 4 células. Então, no final da meiose, são formadas 4 células, sendo que cada célula é N e é C. Nas mulheres, essas células germinativas elas já aparecem na 3ª semana. Aí da 3º ao 7º mês, essas ovogônias começam a sofrer bastante mitose para originar os ovócitos 1. Aí os ovócitos 1 vão entrar em meiose, mas ele para, lembra? No diplóteno, na prófase. E aí lá na puberdade, quando inicia a ovulação, esses ovócitos 1 terminam a meiose, termina a prófase 1 e vão até metáfase. No momento da liberação, esta célula então
vai para a fase de metáfase. Apenas só, se houver a fecundação, é que vai haver o término da meiose 2. Então, o ovócito 2, no momento da fecundação, ou seja, quando o espermatozoide entrou, vai terminar a meiose 2, formando ali o corpúsculo secundário. Portanto, para um ovócito, para um gameta, terminar as duas meioses, só se houver fecundação. Então, a recém-nascida nasce aí com 1 milhão de ovócitos tipo 1. Aí, desde que quando ela começa a menstruar até a menopausa, apenas alguns chegam à maturidade e poucos ou nenhum terminam a meiose, depende se houve ou não fecundação. A espermatogênese é diferente. As células germinativas também são formadas enquanto ainda está na vida intrauterina. Lá na puberdade, aquelas espermatogônias vão originar espermatócito primário, que vai originar espermatócito secundário, espermátide e finalmente o espermatozoide. A prófase dos gametas masculinos dura em torno de 14 dias. É a meiose, mais ou menos 24 dias. Então, vocês viram que a ovogênese ela é muito mais demorada que a espermatogênese. A ovogênese começa desde a vida intrauterina e só termina no momento da fecundação. E a masculina não, ela é bem mais rápida ali, em torno de 24 dias. É interessante relembrar aqui que como essa maquinaria do homem não para de funcionar, está sempre produzindo espermatozoide, aquelas células que dão origem aos espermatócitos, a sua telomerase está sempre trabalhando para que, mesmo ela sofrendo mitose, o seu telômero não diminua, tá? Agora, vendo a imagem do ovário e do testículo, a gente pode comparar as células que são formadas e em quais etapas estão. Então, antes do nascimento até a puberdade, estas células estão em meiose 1. Elas ficam dentro de uma estrutura chamada folículo primordial. E ali ficam essas células que são os ovócitos 1, parado em prófase 1 e é no diplóteno. Ainda são células 2M. Na puberdade, começa então a desenvolver este folículo, que passa então a ser primário, em desenvolvimento e maduro. Só então aqueles que continuaram o desenvolvimento terminam a meiose 1, vão para meiose 2, parando em metáfase 2. Só então, quando é ovocitado e fecundado, é que vai sair de metáfase 2 e ir para telófase 2. Senão, ele vai morrer, vai ser eliminado ainda em metáfase 2. Diferentemente, então, no testículo, tem as células que dão origem a novos espermatozoides. Está ali, a fonte, a célula-tronco está ali. Essa célula pode sofrer mitose, formando novos espermatogônias, ou formar os espermatócitos primários. Esses espermatócitos primários ainda são células 2N que sofrem meiose, originando espermatócito secundário, que sofre a meiose 2, que é bem rapidinho, e daqui em diante vai formar espermátide, que sim, aí já são células N, né? Se saiu da meiose 1, já vai ser a célula N. São células N que vão sofrer mudanças morfológicas e originar o espermatozoide. Bom, uma outra diferença, além do tempo, entre um processo e o outro, que no final da formação de gametas femininos é formado apenas um. Já gameta masculino são formados 4 gametas a partir de uma célula. Essas aqui são referências de algumas das imagens. Este conteúdo está no capítulo 10 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!